Paz de Deus, meus irmãos, paz dele, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ela esteja no seu coração. Meu irmão, minha irmã, sou o irmão Lorival, faço parte ali do trabalho da comunidade cristã no Brasil, Ministério esse conhecido como Nova CCB. Bem, tudo aqui é falar do Evangelho, do Senhor Jesus, lógico, né? A mensagem da palavra, também falar de algum evento da comunidade. Convido você para o nosso projeto Resgate, que nada mais é um convite que eu faço a você que está afastado do ministério, não está frequentando e queira conhecer a comunidade. Você é bem-vindo, a irmã é bem-vinda a nos visitar, conhecer a comunidade cristã no Brasil. A palavra de hoje, irmão, é justamente um pouco a ver com esse projeto Resgate. Hoje é uma palavra, eu li um versículo e a história os irmãos conhecem. Deus vai dar graça de explanar para os irmãos. O meu WhatsApp de DDD 11 940 07 3396. Se quiser entrar em contato comigo, conversar algum assunto, tenho o maior prazer de conversar com os irmãos. Em Lucas 15, versículo 11 ao 32, eu queria ler essa passagem. Os irmãos refletir. Lucas 15, 11 ao 32. Está escrito assim. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos e o mais novo disse ao seu pai: quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens irresponsavelmente. Bom, demais da história os não conhecem, mas eu queria só ler para poder nós entrar no mérito dessa palavra. Amados irmãos, eu quero falar sobre essa parte, irmão. Justamente o irmão, o filho pródigo, o mais novo, o irmão mais novo. O filho pródigo, irmão, ele nem imaginava aquela atitude que ele tomou de reunir tudo que tinha e partir e apreciar a vida. Ele tomou uma atitude, irmão, que colheu muitas dores, muito sofrimento. Sentiu humilhado, sentiu ultrajado, porque ele tinha tudo na casa do pai, e era o filho mais novo. Com certeza o pai o mimava. Mas diz, irmão, que na cultura judaica o mais velho é o primogênito, né? Era o sucessor do pai. E possivelmente ele seria o patriarca da família, né? E quando esse morresse. Mas nós vimos que esse futuro patriarca da família não herdou a maior herança que ele podia herdar. Ele herdou as riquezas, a maior parte, mas a maior herança que ele podia herdar era o amor que o pai tinha pelos seus filhos, e o coração pronto a perdoar. Ele não tinha essas qualidades, irmão. Ele não herdou. Isso são coisas, irmão, inexplicáveis. Quantas pessoas, às vezes, irmão, congregam conosco, participa, toma ceia, canta louvores, e por coisas dessa vida desvia do caminho, né? Se afasta do rebanho e tende a um caminho tenebroso, um caminho que traz sofrimento. E muitas das vezes essas pessoas alcançam força para retornar às reuniões cristãs. Além da humilhação, o olhar que todo mundo vai olhar que ele errou, que ele está arrependido, existe uma provação, irmão, que não era necessário acontecer, que era a provação do irmão no filho pródigo. Mas ele se indignou e não queria entrar na casa do pai.
como mostrando ao pai que a atitude do pai era errada. A atitude do pai que deu uma roupa, que concedeu calçados, sandálias, fez uma festa, né? E o filho, que era o sucessor do pai, se indignou com aquilo. Ele não aceitava. Aquela parte ele entendia que não merecia, que deveria ser castigado, que devia ser humilhado, que devia ser sentenciado. E algumas pessoas esquecem, irmão, que ele não está no lugar de Deus para poder fazer isso. Porque quem estava perdoando era o pai. Ele, como filho mais velho, ele tinha que respeitar a vontade do pai e entender aquela parte. Porque aquele irmão mais velho, ele sabia que o seu pai estava passando, mas calou-se. Ele era pai. Quantas noites ele talvez não passou e viu o pai ali triste, amargurado, porque o seu filho tinha ido embora. Ele que se calou. Meu irmão não quis, agora quem assume sou eu sou o único. Então aquele irmão mais velho sabia disso. Que o seu pai estava passando um processo difícil, mas ele calou-se. A atitude dele deveria ser diferente. Ainda mais que ele seria o sucessor do pai dele. Essa era a lógica, irmão. Ele deveria ter sido o primeiro a proteger, a honrar, né, a honra do seu pai, porque quantos não comentaram, né, o filho de fulano saiu, o filho de fulano, né, o pai passou uma humilhação. Porque muitos filhos ficaram da casa dos seus pais. Quando encontrava alguém conhecido, com certeza falava: o filho de fulano foi embora, está lá no mundo, está ele, né, na farra. E queira ou não queira, aquele pai sofria por aquele filho. Então aquele irmão mais velho sabia que estava com o pai, mas ele calou-se. Porque ele não tinha herdado a verdadeira fortuna do pai, que é o amor, que é a misericórdia. Tem pessoas que são cheias das coisas de Deus, mas não herda a misericórdia, não herda o perdão. Fala línguas, prega, faz, acontece, né? E fala de Jesus com eloquência, mas não tem a essência do Evangelho, que é aquele que gerou, né, o amor de Deus, que mandou seu Filho unigênito dar sua vida para nos resgatar. Tem pessoas que não herdam isso, irmão. É igual o irmão do filho pródigo. Quando a pessoa retorna, quer expulsar. Quando a pessoa retorna, não quer entrar, não quer saudar, não quer deixar que aquela pessoa tenha um recomeço. Então, mas o filho mais novo, irmão, ele estava envergonhado. Aquele pai, honrando ele se sentia cada vez mais envergonhado, porque não merecia aquela situação, ser recebido daquela maneira, porque ele já tinha um propósito. Vou para casa do meu pai, lá então eu vou ter pelo menos dignidade. E ele falou: pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Mas o pai, vendo a humilhação do filho, o recebeu, o amou e o perdoou. Então o pecado do filho mais novo foi virar as costas, irmão, para a família, para o pai, para a mãe. Aqui não fala da mãe, mas da sua família. Ele virou as costas. Ele rejeitou a todos. Mas mesmo rejeitando a todos, quando ele retornou, humilhado, envergonhado, ele recebeu o abraço do pai. Mas recebeu a indignação do irmão mais velho, que ia ser sucessor, que ia ser um patriarca, que não herdou a verdadeira riqueza. E se você hoje fala que é herdeiro de Jesus Cristo, que você é herdeiro de Deus, filho de Deus, mas não herdou o amor de Jesus, não herdou o amor do Pai, que não tem o coração para perdoar, então você é um pobre, espiritualmente falando. Não tem as riquezas do céu no seu coração. Pode ter a riqueza material, irmão, só de aparência, mas não tem a essência, que é o amor. Então ele virou as costas.
Mas ele encontrou o perdão. Mas o filho mais velho, ele disse assim, quando o filho mais velho disse que ele trabalhava igual um escravo, irmão, era assim que aquele filho, ele via o seu pai como um carrasco, como alguém, um senhor que tratava o filho como um tirano. E você, meu irmão, você se sente como escravo trabalhando na obra de Deus? Você se sente como esse filho pródigo, que ele trabalhava como escravo para o pai, enquanto o outro gastou tudo que tinha com as meretrizes e retornou arrependido. E o pai o recebeu, e ele, que era um escravo, fazia de tudo, não tinha essa mesma guarida. Então, irmão, isso mostra, irmão, que a pessoa que mais precisava da misericórdia era o mais velho. Às vezes você está aí, todo dia nas reuniões, não falta um culto, é prestativo, mas lhe falta aquilo que o patriarca, o mais velho, o pai tinha: o amor e a misericórdia, irmão. Se você está nessa situação e não desfruta dessa qualidade que é do pai, que você herdou do pai, já que você é filho de Deus, você quer dar uma coisa que é de Deus. Aqueles que é nascido de Deus têm que herdar o que é de Deus: o amor, a compaixão, a misericórdia. E alguns não, quer sentença, quer sangue, quer ver, não, tem que disciplinar, tem que pôr para fora, aqui não é lugar de, é lugar dos santos, como nos fala, né, irmão? Então é uma coisa interessante, irmão. É uma lição, irmão, de vida para mim, para você, mesmo estando temente a Deus, e mesmo afastado de Deus. É uma lição, irmão, que mostra o fundamento. Jesus está mostrando um contraste violento que pode ter entre a alegria de Deus na redenção dos pecadores, e também da hostilidade que os seus filhos podem cometer contra o seu próprio irmão, porque o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Ele não amava nem o irmão dele, vai amar o próximo. Não é verdade, irmão? A pessoa que às vezes diz que é guardador dos mandamentos de Deus, se age como o irmão do filho pródigo, não liberando o perdão, não cumpre esse mandamento. Como você vai cumprir o mandamento e amar a Deus e o próximo a ti mesmo se você não ama nem o irmão que se arrependeu, que voltou? Então a mensagem de hoje é para falar para você, irmão, que está fiel a Deus, você que está fervoroso, né? Libera o perdão, irmão. Se põe no lugar do Pai, seja Pai, seja amoroso, seja misericordioso. Ah, mas ele errou, irmão. Se ele está arrependido, ele fica. Se ele não está arrependido, ele volta por erro. Não cabe nós a julgar, a condenar. Deixe que as pessoas se reaproximem de Deus aos reunião cristã. Se realmente ele está voltado a Deus, ele permanece. E nós devemos, irmão, perdoar. Porque todos nós erramos, irmão. Todos nós devemos amar. Pois só Deus realmente ama. Fazemos o bem, meu irmão, porque ele fez primeiro a nós. Então, a gente sendo crente, cristão, vamos ter essa consciência, irmão, que devemos ter o amor e o perdão ao nosso irmão, ao nosso próximo. Essa mensagem, que Deus abençoe, espero que os irmãos entenderam, né? Você que está fiel aí, né? Congrega, dá glória, aleluia. E se você não tiver essa qualidade do Pai, perdeu o seu tempo. Essa mensagem, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, faça uma visita à comunidade. Fique firme no seu ministério, você que está aí, creu em Jesus. Não saia, irmãos, a não ser que seu seja um propósito. Se está bom o seu ministério, não tem nada que te oprime, tá? Fica no seu ministério, irmão. Muitas vezes a pessoa sai do ministério, vai para outro, sem entender o propósito, e às vezes não fica nem no ministério que ele era, nem em outros, né? Mas se você tem motivos e quer mudar de ministério, mude. O importante é que você não mude a fé em Cristo, não é verdade, irmão? Deus abençoe.